Bom, meus queridos, vamos iniciar então essa matéria Cristologia. A página aqui é a página de número 9. Porém, tem dois livros aí que a página está diferente. São duas páginas para frente. Então, ao invés de ser 9, é 11. Tá certo? Mas está escrito a completa cristificação de Jesus. Todos estão aí nessa? Sim. A 9? Está na 9. 9, né? Então todos 9. Então pegaram justamente os 4 que estão iguais. Que bom. Então, a completa cristificação de Jesus, o conceito de cristificação. Eu não vou ler agora, exatamente agora aqui. Eu vou dar uma introdução, vou pegar um texto bíblico. A primeira aula, geralmente, eu faço uma aula introdutória, onde eu falo de um bocado de coisa, né? Aquele panorama geral. A gente traz todos os pontos, ou a maioria dos pontos que a gente vai tratar na matéria. E aí, a partir da segunda aula, então, a gente vai tratando cada aula um ponto. Mas hoje só para a gente ter essa visão panorâmica, né? E aí vocês fiquem à vontade, tá? Para perguntar, questionar, discordar. Fiquem à vontade, a gente está aqui para aprender juntos, né? E aí, o que eu quero falar para vocês? Bom, essa matéria, irmãos, por que ela está na grade curricular? Por que ela faz parte da teologia? Que importância tem nós estudarmos a respeito da pessoa de Cristo? Então, cristologia, tudo que é logia, você já sabe que é estudo, né? Então, estudo de Cristo, ou a respeito de Cristo. O que nós vamos estudar a respeito de Cristo? Sua obra, sua natureza, tá certo? Então, obra e natureza. A obra dele, a missão dele e a natureza de Cristo. Ou a dupla natureza de Cristo, né? Então, Jesus, o Cristo. Jesus, o homem histórico, e Cristo é o próprio Deus. Então, a gente vai abordar a natureza humana e a natureza divina de Jesus. Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Que para nós isso é uma confusão na mente, né? Como que se entende isso? Mas sabe por que é confusão? Porque não teve ninguém na história para a gente ter, não, mas fulano também foi. E nem terá. Então, Jesus, assim, ele foi o único, né, com essa dupla natureza. Porque ou é ser humano ou é Deus. Eu tive uma informação, já interrompo o tempo. Essa semana foi até falado isso. Que tem alguns casos históricos antigos, tem pessoas que foram iguais a Cristo. Nesse sentido? Você sabe disso? Eu não fui pesquisar, tá? Não há. Falar. Não há. Não assim, tem nada. Irmão Fábio, o que acontece? Que até realizou milagres e tudo mais. Não tem. Não tem, né? E nós vamos estudar, inclusive, Jesus ele realizou alguns milagres que eram milagres específicos do Messias. Então havia essa expectativa, né, do Israel, aliás, havia essa expectativa na humanidade, desde Gênesis capítulo 3, verso 15. Então, se vocês quiserem abrir na Bíblia, é a primeira citação a respeito de Jesus. Gênesis 3 e 15. A gente chama de proto-evangelho. É o primeiro evangelho anunciado. A primeira boa nova anunciada é o capítulo 3, verso 15, que vocês já devem até saber de cor, né? Que foi onde Deus chamou a reunião lá, o homem, a mulher, Satanás e... Então disse, olha, da semente da mulher nascerá um, vai esmagar a cabeça da serpente. Então, a partir dali, foi anunciado para a humanidade, na representação do casal. Então, o casal representava a humanidade na ocasião. Então, foi falado ali para a humanidade, ó, virá um que ele salvará a humanidade. Ele será o Salvador. Ele esmagará o império da maldade, o pecado que entrou no mundo, né? E, então, aqui já foi anunciado a toda a humanidade. Então, a gente vai ver isso mais para frente, tinha milagres que só o Messias poderia realizar, ninguém mais. Nem profeta, ninguém. Então só o Messias. E a gente vai ver depois no Evangelho de João que esses milagres eles foram realizados de fato, né? Os milagres que ratificam a divindade de Jesus ou o messianato de Jesus. Mas não teve ninguém à semelhança de Jesus. Aí tivesse um outro, por exemplo, Moisés realizou milagre. Moisés disse que Deus levantaria um profeta semelhante a ele. Ele estava se referindo ao Messias, né? Ou seja, que ia fazer esses sinais, que ia ser essa pessoa de grande autoridade e que representaria Deus. Mas mesmo assim, Jesus não tem nenhuma comparação em toda a história humana, nem bíblica e nem humana, para que se fale, não, então aqui se comparou a Jesus. Não tem. Então Jesus, ele é único. Tanto é que ele é chamado de unigênito. É o único gerado. A gente vai ver também essas expressões, né, mais para frente, o que é unigênito, qual a diferença de primogênito, de unigênito, por que Jesus é o único gerado. Será que Jesus foi um ser humano como nós, mas qual é a diferença da humanidade de Jesus para a nossa humanidade? Então todas essas questões a gente vai trabalhar, mas não tem não,
nenhum relato, ninguém. Jesus é único, Jesus é sublime, Jesus é mais extraordinário do que os céus, do que toda a criação. Ele é Deus, né? Mas aqui já pega esse negócio, como que pode o ser humano ser 100% ser humano, aliás, um ser 100% ser humano e 100% Deus? Porque ele nunca deixou de ser Deus, ele deixou de usar os atributos de Deus. Aqui que porque teve tá o ponto. um debate alguns tempos atrás, justamente por causa disso. A teologia. Assim. Porque a gente que falava assim que Jesus era 100% homem, 100% Deus. E a pessoa falava que não, que Jesus só era homem. Porque ele usa aquele versículo que diz assim, ele despiu da sua glória, da sua majestade. Filipenses 2, isso, então ele usava esse versículo para falar que ele era só homem. Então, veja bem, esse versículo lá no original, na língua grega que foi escrito no Novo Testamento, a palavra é kenosis. Kenosis é um esvaziamento, né? Então, quando a gente, assim, pode ter uma opinião dessa, mas é uma opinião isolada. A grande maioria, eu posso até dizer todos os teólogos sérios e considerados não vai ter essa opinião. Pode ser a opinião de uma pessoa que ela foi e colocou sua opinião pessoal. E assim, a gente precisa evitar, eu como professor ou qualquer outro, evitar de trazer opiniões pessoais nossas. Nós temos base, a gente tem 2000 anos de história de teologia, né? Então a gente precisa saber, tem aqui os teólogos considerados em toda a história da igreja, eles dizem unanimamente, inclusive já aproveitando, vou trazer para vocês aqui, o primeiro credo, né? Ou seja, a igreja se reuniu no ano 325, depois eu passo para vocês, tá? Aqui foi, na verdade, defendida, aqui foi criada, entre aspas, criada não, porque já existia na Bíblia, mas a igreja, os líderes da igreja na ocasião se reuniram para defender a divindade de Cristo, porque já havia naquela época, na época de João, do apóstolo João, já havia pessoas que diziam, Jesus não é Deus, Jesus só foi homem. Então olha só, a Bíblia que vem trazendo essa questão, né? Em 1 João, vamos ler até o texto. 325. É o concílio de Trento? De Nicéia. O de Trento é lá na frente. O de Trento é de 1543 mais ou menos. Então olha, tá bem mais para frente, né? Na reforma protestante lá. Aí é bem mais para frente. Isso, o de Trento que é da reforma, 1540. De Nicéia, o de Nicéia já então a história da igreja no comecinho. É o primeiro concílio da igreja, não é o primeiro da igreja que eu digo assim, histórica, porque tem o primeiro concílio que é Atos capítulo 15, né? O que é o concílio? É a reunião da liderança para tratar algum assunto doutrinário, então isso é concílio, essa reunião. Então o primeiro foi Atos 15, Atos capítulo 15, onde eles vão decidir lá e agora, porque os judeus estavam, o irmão está no fogo ali, o fogo está pegando, o Pentecoste lá. Então, amados, o que acontece? Esse concílio, Atos 15, ele é o primeiro da igreja, mas ali não foi formulada essas questões doutrinárias do que a gente vai discutir agora, né? Lá foi decidido o que? Olha, os judeus que estão se convertendo, ou melhor, desculpa, os gentios que estão se convertendo, eles guardam a lei de Moisés ou não? Então essa foi o único ponto lá. Então a decisão foi não, eles não devem guardar a lei de Moisés. Tem que se abster da prostituição, do que é sacrificado aos ídolos, né? E tranquilo, vamos embora, do sangue e tal, vamos embora. Então esse foi o ponto. Mas aí esse outro segundo concílio, que é o chamado concílio de Nicéia, no ano 325, aqui foi defendida a divindade de Cristo, porque tinha lá um presbítero chamado Ário. Esse presbítero, ele dizia então isso, Jesus não era Deus, Jesus não foi Deus. Mas isso vem lá desde o apóstolo João, que eu quero ler com vocês aqui, a gente vai chegar aqui, tá? Então, desde a carta de João, a carta não é evangelho, né? Vocês dois não vão poder levar o livro. Olha. Esqueci agora, porque ele falou que eu só tenho que entregar livro para quem pagou. Meu Pai amado. E já tem dois lá. Mas calma que a gente resolve isso aí, não tem problema. Eu esqueci, André, desculpa. A gente faz outro concílio para resolver esse negócio, não tem problema. Vamos lá. Amados, 1 João, primeira carta de João. Primeira carta. Versículos de número, capítulo 4, melhor dizendo, verso 1 e 2. Então, primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, né? Capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. Esse grupo aqui na época de João era conhecido como gnósticos, tá? Os gnósticos. Então, foi esse grupo aqui,
heresia sempre houve, irmão. Sempre teve esses grupos complicados que torciam a Bíblia, os ensinamentos, não é nem daqui do Novo Testamento, isso aí lá no Antigo Testamento, o início do Novo Testamento, Jesus confrontou os gnósticos a respeito de que Jesus não era Deus. Por quê? Eles pensavam o seguinte, olha, nessa matéria, não pode habitar bem nenhum. Na verdade, isso é um conceito filosófico, de Platão, né? A questão que a carne não presta para nada. Olha só que a gente tem esse conceito no nosso meio, no meio evangélico nós temos, né? A carne para nada presta, e aquela conversa toda. Não, como assim? O corpo, ele faz parte da criação de Deus e nós somos corpo. Eu não vou nem colocar agora alma e espírito, porque aí é outra conversa, né? Eu vou colocar assim, nós somos parte material e imaterial. O ser humano não é só espírito e o ser humano não é só corpo. E no céu, inclusive, amados, eu acho que eu vou lá no finalzinho da matéria, nós vamos entrar nessa questão aí. Como será a restauração do nosso corpo? Como nós seremos no céu? Teremos um corpo, a Bíblia diz isso. Então olha só, o ser humano, porque no céu a gente, se fosse corpo sem espírito, seria defunto. Se fosse espírito sem corpo, seria fantasma. No céu a gente não vai ser nem fantasma nem defunto. Nós vamos ser um ser humano restaurado na sua plenitude. A semelhança do corpo que Jesus tem ainda hoje. Calma que aqui é só esse apanhado geral, depois a gente volta aí nessas questões. E só para não alongar muito, eu começo a falar e vou viajando, mas vamos voltar aqui. 1 João 4, verso 1 e 2. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então olha só, já tinha na época de João então, esse grupo que falava, Jesus não veio em carne, Jesus foi um espírito, ele não habitou num corpo humano, um corpo material. Então isso se prolongou, chegando até então o ano 325, onde esse presbítero lá de Alexandria, ele dizia, Jesus não era Deus, Jesus não era Deus. Tertuliano, já um outro presbítero, mas agora crente, convertido, né? Ele foi defender então a divindade de Cristo. Mas para defender a divindade de Cristo, biblicamente falando, foi inevitável que ele também abordasse a questão de o Pai como Deus e o Espírito Santo como Deus. Daqui surge, na verdade, essa palavra triunidade, ou trindade, como é mais conhecido. Então é aqui que é criada essa palavra que não existe na Bíblia. A palavra trindade mais o conceito, a doutrina, sim. Inclusive nós teremos essa matéria, trindade, né? Já teve. Já? Aqui? Não. Teve não. Tenho absoluta certeza que não teve trindade aqui. A gente teve aqui. É? Tá anotado no seu, né? Bom, então eu estou enganado. Se vocês têm tanta convicção. Esse negócio, tudo que você está falando, a gente já estudou. Já? Duários, tudo aqui, ó, trindade. Já teve então. Então, é verdade. Eu falei que não teve? Não, mas que isso. Quando eu falo que não teve, vocês têm que entender que teve. Eu não combinei isso com vocês, né? É verdade, mas eu estou confundido. Teve sim. Agora eu estou lembrando que teve. Então o que acontece? Aqui ele precisou defender a divindade de Cristo e inevitavelmente então abordou toda a trindade. O Pai é Deus, o Espírito é Deus e o Filho é Deus. E aí, então eles colocaram a declaração de fé. O que a igreja acredita? Isso aqui é só uma partezinha, o negócio é muito mais extenso. Se vocês quiserem, eu trago para vocês todos a confissão, né? Na verdade, o credo, que a igreja cristã na história acredita. Nós deveríamos, como cristãos, ter o conhecimento disso. Declaração de fé. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, em um só Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos. Então, olha só. Luz da luz, ou seja, Jesus é luz da luz, verdadeiro Deus e verdadeiro Deus, gerado, não criado. Então, tem essa diferença, né? Gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, pelo qual, ou seja, por Jesus, todas as coisas foram feitas. Então, ele é criador, não é criatura. O qual por nós homens e por nossa salvação desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo da Virgem Maria e da Virgem Maria, né? Ou seja, aqui já traz o lado humano. Então ele nasceu de um ser humano, ele foi gerado, ninguém
ninguém foi gerado como Jesus. Ninguém nasceu como Jesus. Ninguém viveu como Jesus. Ninguém morreu como Jesus. Ninguém ressuscitou como Jesus. Então ele é diferenciado. Mas a gente vai tratar dessa questão aqui da humanidade dele hoje ainda. E tornou-se homem, olha só. Então ele tornou-se homem e foi crucificado por nós sob Pôncio Pilatos. Relato histórico, eu vou trazer para vocês aqui. Um relato documental. Então Jesus não é uma ficção, não é que não tem relatos, é só a gente, os cristãos que acreditam nisso, não. Isso é um relato histórico da humanidade, amados. Então é um negócio muito interessante. A gente trata Jesus como um homem histórico. A gente não está nem falando ainda como o Cristo, Jesus Deus, mas um homem histórico, uma figura histórica reconhecida como qualquer outra figura, não é? Já falando aqui, tem 5 judeus que mudaram o mundo. Né? O primeiro foi Moisés. Moisés, ele trouxe a lei, então ele disse a lei é tudo, né? Veio o segundo judeu, que foi o próprio Jesus. Então qual foi a mensagem de Jesus que mudou o mundo? O amor é tudo, essa é a principal mensagem de Jesus. Veio o terceiro judeu, Freud. Então ele disse, olha, a sexualidade é tudo, o ser humano se explica pela sexualidade. Veio Karl Marx, todos esses judeus, embora de repente falando, mas o Freud não foi alemão, o Marx não foi alemão, sim. Foram alemães de nascença, mas eram judeus, né? Todos eles. Então Freud disse, não, a mensagem dele, ó, tudo se explica pela sexualidade. Karl Marx, não, a economia é tudo, a economia a gente resolve tudo. Pela economia a gente consegue governar e conduzir a sociedade, a humanidade. E veio o quinto judeu, Albert Einstein, dizendo tudo é relativo. Bagunçou tudo, né? Isso aqui é tudo, isso aqui é tudo, isso aqui é tudo, isso aqui é tudo, e o Einstein disse, tudo é relativo. Os 5 judeus que mudaram o mundo. Então se a gente for estudar a história, está lá Jesus no meio deles, né? Como a figura histórica. Então a universidade, qualquer historiador vai reconhecer Jesus como um personagem que existiu de fato, que tem relatos documentais, daqui a pouco eu leio para vocês, tá? Só para a gente entender. Então aqui, na declaração de fé consta isso, ó. Ele foi crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu, foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia. A ressurreição de Cristo é uma doutrina fundamental do Evangelho, né? Conforme as Escrituras, subiu aos céus, assentou-se à direita do Pai, e de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. E no Espírito Santo, ou seja, nós cremos também, no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e procede do Filho. Então olha só, Jesus é colocado aqui como igual ao Pai e como igual ao Filho, né? Que com o Pai e o Filho conjuntamente é adorado. Então o Pai é digno de adoração, o Filho é digno de adoração, o Espírito Santo, que é pouca prática nossa de adorá-lo, mas ele é digno de adoração também. Paracletologia vocês não tiveram? Não. Doutrina do Espírito Santo? Não. Não tiveram? Eu afirmo, vocês não tiveram mesmo. Então, Agora é certo. Então o Filho conjuntamente adorado, glorificado, que falou através dos profetas, e na igreja, una, santa, católica e apostólica. Isso é a confissão da igreja. Confessamos um só batismo para a remissão dos pecados, esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do século vindouro. Amém. Essa é a parte da confissão, da declaração de fé da igreja na história. Tá bom, amado? Vai entrar na questão do batismo por aspersão, por imersão ou não, né? Não, sabe por quê, irmão? O que acontece? Tanto por imersão quanto por aspersão e por efusão, são 3 na verdade, isso pouco importa. A fórmula, o método pouco importa. O que importa para nós é que a pessoa, de fato, ela seja um nascido de novo. É que ela tenha um encontro pessoal com um novo nascimento. É que seja essa pessoa. Porque o batismo é símbolo, é uma representação. Então assim, não é o batismo. Sim. Então, como que foi ordenado? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então isso aqui precisa ser feito. Precisa ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso aqui é fórmula. Agora a forma, aí já alguns entendem que pode ser por aspersão, outros entendem que tem que ser por imersão e tal. Mas assim, na verdade, amados, isso não vai ser determinante, não é uma doutrina que a gente chama fundamental. Isso é um ensinamento periférico. Lógico, os pentecostais, imersão. Os presbiterianos, aspersão. Os batistas, imersão. Os metodistas, tal. Então, vai ter essas confissões de fé. Isso não é algo que vai ser fundamental. Doutrina fundamental é aquilo que interfere na salvação. Aí a gente precisa se preocupar.
Né? Agora não tem jeito, se nós somos pentecostais, é lógico que nós fomos ensinados assim e é por isso que nós somos pentecostais. Mas a gente não foi ensinado assim por conta da etimologia da palavra? Que significa imersão? Não, nós pentecostais sim, mas se você pega, por exemplo, eu não vou entrar agora porque eu não vou ter condição e aí eu acho que eu vou desviar muito da intenção aqui da aula de hoje. Nós temos esses pensamentos e essas interpretações, mas se você pega, por exemplo, os presbiterianos, eles vão ter a explicação teológica, a base bíblica, para trazer então, inclusive, toda esse respaldo bíblico para afirmar o que eles afirmam. Mas assim, amado, não tem jeito, vai ter algumas questões das escrituras que nós vamos entender de um jeito, outros irmãos de outro jeito. Nós não vamos brigar por isso, porque assim, essas coisas, na verdade, infelizmente, é o que divide as igrejas. A ceia precisa ser, o pão tem que ser sem fermento, é suco de uva, não é, o batismo tem que ser assim, assado, como que faz? São coisas periféricas. Martinho Lutero disse assim, naquilo que não é essencial, isso não é essencial, essas coisas. Naquilo que não é essencial, nós precisamos viver com diversidade. Naquilo que é essencial, a isso nós temos que ter unidade. E em todas as coisas, caridade. Então assim, a gente não pode cair nesse erro de desconsiderar um irmão, né, para ser irmão porque ele não foi batizado de repente por imersão que nós acreditamos. A gente não pode falar, não, você está errado, ou você não é meu irmão porque você não acredita no batismo do Espírito Santo, na atualidade dos dons, ou porque você acredita que o arrebatamento vai ser antes, depois, durante a grande tribulação, porque você acredita no milênio literal ou no milênio figurado. Essas coisas, meus amados, a gente não deve, assim, sabe, se desgastar tanto a ponto de que a gente cria essas divergências, essas brigas. E infelizmente é isso que a gente vê que acontece. Então você pega lá um pastor da presbiteriana, um da Assembleia, um da Batista, um da Metodista, um da Congregacional. Você pega essas igrejas principais, reúne eles numa sala assim. Você acredita na Trindade? Todos vão acreditar. Vocês acreditam na infabilidade das Escrituras? Todos vão acreditar. Vocês acreditam que Jesus, ele ofereceu um único e suficiente sacrifício para perdão dos pecados? Todos vão acreditar. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam nisso? Todos vão. Aí quando começa essas coisas periféricas, aí vai ter a divergência. Mas isso, irmão, na teologia mesmo, o termo técnico que a gente usa, isso não infrói nem contribui, não fede nem cheira. No sentido soteriológico, tá certo? Fala, André, mas então isso não é importante? Não é importante, não é essencial. O que é essencial? É aquilo que se faltar, irmão, aí perde tudo. Então essas coisas não são essenciais. Nós vamos discutir, eu como professor devo falar de todas as possibilidades, embora eu tenha minha opinião, embora eu tenha minha preferência, mas assim, às vezes eu vou me conter e não vou falar a minha opinião para vocês, porque eu preciso ser um professor honesto, falar para vocês, olha, existe essa possibilidade, essa possibilidade, essa possibilidade. Vocês vão ser tentados a sempre me colocar na parede e falar assim, mas qual é a tua opinião? E eu vou ser tentado a falar para vocês, mas vou resistir firme à tentação e muitas coisas eu não vou falar. Fala, irmãos, essa é a possibilidade, essa é a possibilidade. O que eu vou descartar é aquilo que falou, opa, isso aqui tem esse pensamento, mas isso eu acredito que não é possível biblicamente. Tá certo? Então, tranquilo? Vamos retomar aqui. Eu não sei onde eu estava. Eu sei onde eu estava, mas eu perdi alguma coisa. Não era isso. Vou ler aqui para vocês justamente esse relato histórico, né? Ou seja, existe um documento provando documentalmente a existência de Jesus. Tá bom? Depois eu distribuo para vocês isso aqui. Isso aqui é um breve relato do documento que foi lavrado no cartório de Jerusalém. Porque assim, o Roma é o que estruturava toda essa questão jurídica. Roma chegava e estruturava tudo a questão, né? Mantinha a cultura, deixava a religião lá, Roma não interferia nisso. Mas essas questões jurídicas, tributo, governo, os governantes em si, era Roma que mandava e desmandava. Então ela dominava as nações naquela ocasião. Então essa questão romana era muito forte, né? O tribunal romano, tanto é que até hoje, tem algum de vocês que faz direito? Não? Tem a graça. Tem, né? Então ela vai saber quando me ouvir. O direito hoje, por exemplo, se estuda na universidade, é o direito romano. É a base das constituições do direito no mundo hoje, né? A advocacia e tal. A jurisprudência, tudo isso, né? Jurídico, isso é base romana. Embora a gente sabe que isso é muito anterior a Roma, todos esses princípios de crime doloso, culposo,
justiça retributiva, tudo isso vem de Moisés, na verdade. Não vem nem de Moisés, vem antes de Moisés, mas outra história também para outro dia. Mas Roma é o que talvez estabeleceu, né, esse padrão aí para todo mundo e até hoje é seguido. Então eles lavraram, porque toda a sentença, eles iam lá no cartório e lavraram, a pessoa foi condenada, essa foi sentenciada assim, assada, foi fulano, ciclano, por esse motivo. Então tem esse relato, olha só, historicamente e documentalmente existe isso. E diz assim, amados, no ano 19 de Tibério César, e é interessante quando a gente pega a Bíblia, a gente fala, não, está tudo coerente, tudo bate com os relatos bíblicos, né? Para confirmar de fato, inclusive a historicidade bíblica. No ano 19 de Tibério César, imperador romano de todo mundo, monarca invencível na Olimpíada 120, sob o regimento e governador da cidade de Jerusalém, presidente gratíssimo, Pôncio Pilatos, regente na Baixa Galileia, Herodes Antipas, pontífice sumo sacerdote, Caifás Magnus do templo, Alis Almael, Robas Acazel, Franquino Centauro, cônsules romanos da cidade de Jerusalém, Quinto Cornélio, Sublime e Sisto Rusto, no mês de março e dia 25 do ano presente, eu, Pôncio Pilatos, aqui presidente do Império Romano, dentro do palácio e aqui residente, julgo, condeno e sentencio à morte Jesus, chamado pelo povo, pela plebe, de Cristo o Nazareno, galileu de nação, homem sedioso contra a lei judaica. Olha só, tudo isso era a acusação de Jesus biblicamente, né? Homem sedioso contra a lei judaica, contrário ao grande imperador Tibério César, foi isso que ele foi acusado também. Determino e ordeno por esta que se lhe dê morte na cruz, sendo pregado com cravos como todos os réus, porque congregando e ajuntando homens ricos e pobres, não tem cessado de promover tumultos por toda a Galileia, dizendo-se filho de Deus e rei de Israel. Então essa é a acusação de Jesus. Ameaçando com a ruína de Jerusalém do sacro templo, negando os tributos a César, tendo ainda o atrevimento de entrar com ramos e triunfo com grande parte do povo, da plebe, dentro da cidade de Jerusalém, que seja ligado e açoitado, que seja vestido de púrpura e coroado de alguns espinhos, com a própria cruz nos ombros, para que sirva de exemplo a todos os malfeitores e que juntamente com ele sejam conduzidos 2 ladrões homicidas, saindo logo pela porta sagrada, hoje antoniana, e que se conduza Jesus ao monte da justiça, chamado de Calvário, onde crucificado e morto ficará seu corpo na cruz, como espetáculo para todos os malfeitores, e que sobre a cruz se ponha em diversas línguas esse título: Jesus Nazarenos, Rex Judeurum, quer dizer, Jesus Nazareno, o rei dos judeus, né? Mando também que nenhuma pessoa de qualquer estado ou condição se atreva temerariamente a impedir a justiça por mim mandada, administrada e executada com todo rigor, segundo os decretos da lei romana. Eu não vou continuar não, porque tem um bocado de outras coisas aqui. Mas olha que coisa interessante, então, documentado, amados. Jesus é essa figura histórica. Jesus não é um personagem que foi criado. Ele é reconhecido e documentalmente registrado. Agora vamos para a Bíblia, né? Para falar a respeito de Jesus. Jesus é o tema central da Bíblia. Diga-me. Esse documento está registrado no cartório lá em Roma? A gente não existe mais, mas em museus é possível encontrar. Tem outra figura aqui, vou falar aqui, não vou achar, no intervalo eu te mostro para vocês. Na verdade é o pergaminho, né? Aquele documento todo desgastado e tal, mas ali é o original mesmo. Eu vou pesquisar direitinho e informo para vocês com mais exatidão, para não errar agora, só para dar informação de erro, em qual museu que isso, onde está encontrado exposto. Mas assim, é um documento que a arqueologia é um negócio fantástico. Tanto é que eu trouxe um livro para vocês, que depois eu vou indicar, esse livro, As Evidências da Ressurreição de Cristo. É possível provar que Jesus ressuscitou. Ó, muito interessante, né? Então aqui tem questões arqueológicas, inclusive. A arqueologia tem assim descoberto coisas fantásticas, né? Partes da arca lá de Noé, o barco que Jesus possivelmente usou com seus discípulos. Então, assim, há vários utensílios, documentos, tudo confirmando aquilo que a Bíblia relata. Só para confirmar, mas a gente não precisa disso, a gente sabe, Você né? acredita que acharam mesmo O quê? da arca de Noé? Sim,
Tem Lá sobreviver tanto tempo. no Monte Ararat, né? Foi lá Eu no vi que Monte... já foi até restaurado. Isso, lá no Monte Ararat. Não, mano, Restaurado mesmo. eu vou indicar para vocês o arqueólogo. Como teólogo eu não recomendo, porque ele é adventista, e adventista vai infringir, vai distorcer pontos essenciais do Evangelho, né, das Escrituras. Então, assim, a teologia adventista eu considero que ela é herética, não é referência. Agora, como arqueólogo, o Rodrigo Silva, muito conhecido, né, no YouTube aí, fantástico. Então, o cara no Brasil deve ser, me parece, pelo que eu conheço, é o melhor arqueólogo que a gente tem, porque ele é um arqueólogo que trabalha mesmo nessa área da questão bíblica, né? Cientista, a gente tem já o Adalto Lourenço, mas é um presbiteriano, se me falha a memória, então teologia é ok. Mas, assim, arqueologicamente tem aí diversas descobertas, depois a gente vai ver direitinho lá, é tudo tranquilo, confiável. O que eu vou falar agora para vocês? Sobre Jesus aparecendo em cada livro da Bíblia. Porque a Bíblia, ela gira em torno de Cristo. Cristo é o centro, né? Jesus é o que deve ser pregado mais do que todos os assuntos das nossas igrejas, amados. Se uma igreja evangélica deixa de anunciar Cristo, ela vai deixando de ser evangélica. Porque ela está deixando o Evangelho. E o Evangelho é isso, é anunciar o Cristo, o Rei que veio, né? O Messias que chegou, o Salvador do mundo. Essa é a mensagem principal das Escrituras Sagradas, de Gênesis até Apocalipse. Parece um jargão, né? Que a gente sempre fala isso, de Gênesis a Apocalipse. Mas de fato é. Então, desde Gênesis lá, capítulo 3, verso 15, até Apocalipse, o último capítulo 22, é Jesus. Então, tudo gira em torno de Jesus. Hebreus capítulo 1, verso 1, está escrito assim: havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias temos falado pelo Filho. Verso 3, ele é a expressa imagem da sua pessoa. Então, tudo que foi falado do Antigo Testamento até o Novo foi para trazer a respeito informação do Cristo, de Jesus. Então, Jesus para nós, amados, é o assunto que deve ser mais desejado e mais pregado. O próprio apóstolo Paulo, no capítulo de número 2, de 1 aos Coríntios, verso 1 até o 4 mais ou menos, ele disse, quando fui ter com vocês, eu nada propus saber entre vocês, a não ser a Jesus Cristo, e a esse crucificado. Eu não me apoiei em sabedoria, palavras sublimes de sabedoria humana, mas sim demonstração do Espírito de poder. Eu não recorri à sabedoria de homens, mas a Jesus, que é sabedoria de Deus. Tá tudo certo aqui, acho que vai até o final. Até umas 11h30 a gente chega aí. Então, a gente precisa entender, amados, que a gente precisa resgatar o assunto, a figura, Jesus dentro das nossas vidas, nos nossos ajuntamentos, na nossa pregação. Jesus tem que estar ali. Se fala de tantos temas, né? Aliás, não sei quem vocês pregam, mas os pregadores, a agonia dos pregadores é assim: o que eu vou pregar? Qual é o tema que eu vou pregar? Né? Irmãos, a harpa cristã já ajuda, não precisa nem a Bíblia. Ó. A harpa, não tem aquele 192, pelo sangue de Jesus lá? Pelo sangue de Jesus é esse, né? Então, diz lá então o hino, tema do bom pregador, o Calvário, não é isso que diz? Tema do bom pregador, o Calvário. Então, pregar o Calvário, pregar Jesus, pode pregar à vontade, todos os dias na igreja, não tem problema. Essa é a mensagem que sustentou a igreja esses 2000 anos, amados. Infelizmente, a gente tem recorrido, muitas vezes, a uma sofisticação de mensagens, onde Jesus vai sendo deixado de lado. Isso é absurdo, mas é o que está acontecendo. Muitas vezes nas nossas igrejas evangélicas, não é? É interessante que a gente vê o Novo Testamento, por exemplo, Mateus, Deus, ele foi expulso do templo. Foi expulso. Deus não tinha lugar no templo. A gente está falando da religião, entre aspas, de Deus, do povo de Deus, não é? Que era o judaísmo. Então, mas onde estava Deus? Eu fiz agora uma pergunta. Não entendi. Onde estava Deus se não estava no templo? Não tinha lugar, ele não entrava no templo. Não estava nas sinagogas? Não, o templo é a sinagoga que estou me referindo. Onde estava Deus? Não estava no templo, porque ele foi expulso do templo. Os religiosos, sacerdotes, os homens de Deus expulsaram Deus do templo. Ali era a religião deles, o interesse deles, né? O templo era deles, fazia dinheiro, fazia comércio. Qualquer semelhança, mera coincidência com os tempos de hoje? Onde estava? Quem era o sumo sacerdote de Deus?
nos tempos do Novo Testamento? Mateus, ali, Lucas. Sumo sacerdote De Deus. no Novo Testamento? Isso. Sumo sacerdote. Jesus. Não. Não, você O fala sumo sacerdote oficial, o sumo sacerdote de Deus no Novo Testamento. Caifás, Anás. Aí era da religião. Isso. Você vê só? Da religião. Sabe quem era o sumo sacerdote de Deus? Sabe quem representava o povo João para Batista. Deus? João Batista. O que diz o texto? Perguntaram assim, tu és o Cristo? Ele disse, eu não sou o Cristo. Eu sou a voz daquele que clama no deserto. Quem estava clamando no deserto? Não era João Batista. Ele disse, eu sou a voz daquele que clama no deserto. Era Deus que estava no deserto, porque não tinha lugar no templo. Porque ele foi expulso do templo. Porque ali havia uma casa de mercadores. Havia pessoas que manipulavam o povo. Esses oficiais da religião. Gente que fazia comércio com o povo. Gente que, aos seus próprios interesses, erigiam esses templos e criaram, na verdade, uma religião que Jesus veio denunciando. Dizendo assim, vocês invalidam o mandamento de Deus, criando essas doutrinas de vocês, de homens aí. Né? Então, olha só. Então, o Novo Testamento começa com Deus fora, expulso do templo, lá na boca do João Batista, que era sacerdote, era filho de sacerdote, era o sacerdote de Deus, não era da religião, mas era de Deus. É por isso, irmãos, por que vocês acham que uma multidão em um deserto ouviu um cabra daquele com uma mensagem ruim, dura? Porque Deus estava lá falando através dele, só por esse motivo. Então era Deus que estava no deserto. Aí o Novo Testamento acaba como? Em Apocalipse capítulo 3, verso de número 20, 19 a 20. Jesus expulso da igreja. Ele não diz, eis que estou à porta e bato? Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. A gente usa esse texto para evangelizar, não é? Está errado isso aí. Esse texto é para a igreja. Era a igreja de Laodiceia, inclusive. Jesus que estava dizendo, olha, eu preciso entrar aí. Então, olha que coisa absurda. A igreja não tinha espaço para Jesus. Já pensou um negócio desse? Mas é diferente de hoje. Então, a gente percebe que muitas vezes Jesus, amado, é interessante porque foi dado a um pintor esse versículo. É 3,19, me ajudem, acho que é 3,19, né? Esse é o capítulo 3 de Apocalipse. Ou é 19 ou é 20, né? Acho que é 20, é 20. O 19 é aquele, o castigo e repreenda a todos quanto amam e tal, é o 20. Isso, então deram esse capítulo 3, verso 20 para um pintor, um artista. Aí ele pintou, ele fez a pintura. Uma porta e Jesus batendo. Aí o filho dele, observando, meninozinho, de uns 8 anos, observando, falou, papai, o senhor esqueceu da fechadura. Que ele fez uma porta sem fechadura. O senhor esqueceu da fechadura. Aí o artista, o pai, falou para o filho assim, não, filho, eu fiz isso de propósito, porque essa porta é a porta do coração, só pode ser aberta por dentro. Vocês sabem que o menino não se contenta com a primeira resposta, já faz outra, né? Ensina, né? E aí diz assim, papai, mas por que eles não estão abrindo? Aí o pai pensou um pouco e disse assim, eu acho que eles não estão ouvindo Jesus bater. E o menino não se contenta com, assim, vocês sabem disso, né? O menino sempre vai fazendo uma pergunta atrás da outra, é terrível. Fez a terceira pergunta, não foi uma pergunta, ele deu uma sugestão, falou, papai, eu acho que não. Eu acho que eles não estão ouvindo Jesus batendo, eles devem estar ocupados com alguma coisa e não estão ouvindo Jesus. Olha só, amados, será que tem alguma semelhança com tantas atividades que a gente faz e Jesus não está no centro? Tanto ativismo, tanta programação, tanta agenda que a gente tem, mas no final Jesus não é anunciado, não existe conversões de pessoas, Jesus não alcança o coração das pessoas. Há outras coisas mais, mas pode haver tudo. Se Jesus não estiver no centro, se as pessoas não conhecerem Jesus pelas nossas atividades, é muito perigoso que ele está sendo deixado de lado. Então a gente precisa se preocupar muito com isso. É muito grave essa questão. Então a Bíblia gira em torno de Jesus. A nossa vida tem que ser cristocêntrica. A gente precisa orbitar, girar em torno de Jesus. Jesus é o centro, é a referência. É a fonte da nossa vida, deve ser a fonte da nossa vida. Se nós não permanecermos nessa vida centrada em Jesus, com um relacionamento com Ele, nós vamos nos perder na religião, amados. É fato, é inevitável. É muito interessante, porque as pessoas dizem, pensam, aí fora, né? De qualquer forma se chega a Deus. Todos os caminhos levam a Deus, tem essas conversas, né?
E a Bíblia diz um negócio, o próprio Jesus disse um negócio muito interessante em João capítulo 14, verso 6, muito conhecido. Eu só cito coisa conhecida aqui. Desconhecida, dificilmente eu vou falar. Eu só sei coisa conhecida e fácil. E ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha que coisa interessante. Ninguém vem ou vai? Ele vem. Vem. Que coisa interessante. O natural não seria ninguém vai ao Pai, a não ser por mim, mas ninguém vem ao Pai. Não tem como jamais ter relacionamento com Deus se não for pela via de Jesus. E aí nós vamos aprender que nós somos salvos por causa do ser humano Jesus e não pelo Cristo divino. Isso é muito interessante, né? Muito interessante. Então esse relacionamento que a gente precisa ter com Cristo, com Jesus, mais do que todas as coisas. Tem uns irmãos que falam assim, nossa, chegar no céu eu quero conhecer Paulo, quero conhecer João, quero conhecer Moisés, se é pentecostal, quero conhecer Elias, que é do fogo, né? Irmão, pode ter certeza, ninguém vai ser mais atraente na eternidade no céu do que o Cristo. Ele é o centro lá na eternidade. Ele é o centro da cidade, da nova cidade. A cidade não tem nem lâmpada, a lâmpada é o próprio Cristo. O sol não terá necessidade de existir lá, porque o Cristo aqui vai irradiar a sua glória e a sua beleza. Ele é o desejado das nações. É o que diz o Cantares de Salomão. Ele vem pulando, saltando sobre os montes. É o que todas as nações desejam, querem. Ele é o centro da vida, ele é o centro do universo. Por ele, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, na igreja, diz o texto. Amém. Então, amados, deixa eu trazer para vocês aqui Jesus aparecendo por figuras, por tipos. Não é que está direto lá, o versículo em Gênesis está falando, ó, Jesus está aqui, não é isso? Mas está lá, depois eu passo para vocês também, se vocês se interessarem. Em Gênesis, Jesus é o cordeiro no altar de Abraão. Em Êxodo, é o cordeiro da Páscoa. Em Levítico, ele é o sumo sacerdote. Em Números, ele é a nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Em Deuteronômio, ele é a cidade de nosso refúgio. Em Josué, ele é o tecido vermelho da janela de Raabe, de escarlata lá, né? Em Juízes, ele é o nosso juiz. Em Ruth, ele é o nosso parente redentor. Em 1 e 2 Samuel, ele é o nosso profeta confiável. Nos livros de Reis e Crônicas, ele é o nosso soberano, nosso rei. Em Esdras, ele é o nosso escriba fiel. Em Neemias, ele é o construtor de tudo que está destruído. Em Esther, ele é o Mardoqueu, assentado fielmente no portão. Em Jó, ele é o nosso redentor que vive para sempre. Em Salmos, ele é o meu pastor e nada me faltará. Em Provérbios e Eclesiastes, ele é a nossa sabedoria. Em Cantares, ele é o belo noivo. Em Isaías, ele é o servo sofredor. Em Jeremias, Lamentações, Jesus é o profeta que chora. Em Ezequiel, ele é o maravilhoso homem das quatro faces. Em Daniel, ele é o quarto homem da fornalha. Em Oséias, ele é o amor sempre fiel. Em Joel, ele nos batiza com o Espírito Santo. Em Amós, ele leva os nossos fardos. Em Obadias, ele é o nosso Salvador. Em Jonas, ele é o grande missionário que leva ao mundo a palavra de Deus. Em Miqueias, ele é o mensageiro dos pés formosos. Em Naum, ele é o vingador. Em Abacuque, ele é sentinela orando sempre pelo avivamento. Em Sofonias, ele é o Senhor poderoso para salvar. Em Ageu, ele é o restaurador de nossa herança perdida. Em Zacarias, ele é a nossa fonte. Em Malaquias, ele é o filho da justiça com a cura em suas asas. Em Mateus, ele é o Cristo, o filho de Deus vivo. Em Marcos, ele é o operador de milagres. Em Lucas, ele é o filho do homem. Em João, ele é a porta pela qual todos devem passar. Em Atos, é a luz brilhante que aparece a Saulo no caminho de Damasco. Em Romanos, ele é a nossa justificação. Em Coríntios, primeira e segunda, né? É a nossa ressurreição que leva os nossos pecados. Em Gálatas, ele é o que nos redime da lei. Em Efésios, ele é a nossa riqueza insondável. Em Filipenses, ele supre todas as nossas necessidades. Em Colossenses, ele é a plenitude do Deus encarnado. Em Tessalonicenses, ele é o nosso rei que virá. Em Timóteo, ele é o nosso mediador entre Deus e os homens. Em Tito, ele é a nossa bendita esperança. Em Filemão, ele é o amigo mais chegado que um irmão. Em Hebreus, ele é o sangue do pacto eterno. Em Tiago, ele é o Senhor que cura o doente. Em Pedro, ele é o pastor principal. Em livro de João, nas cartas, ele é Jesus que tem a ternura do amor. Em Judas, ele é o Senhor que vem com milhares de santos. Em Apocalipse, a igreja conclama e levanta seus olhos, pois é chegada a sua redenção. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Se os pentecostais tivessem vindo, glória a Deus, eu ia falar depois disso. Se for os irmãos que faltaram, eu acho, né? Então, amados, a gente percebe que em todo livro, em todos os livros da Bíblia, existe sim uma intenção do Espírito Santo, não é dos autores conscientes, tá bom? Olhe para cá, olhe para mim.
Aleluia. Por nada, que isso, minha amada. Está perdoada, mas vai, não peques mais. Quando te aconteça coisa pior. É que vai ter um chá amanhã das irmãs. Eu sei, tá aí, bem... Nem sempre é assim, quase toda vez. Deus queira. Né? Senão eu não dou conta não. Então, amados, a gente percebe que a Bíblia, a intenção da Bíblia, de fato, tudo no Antigo Testamento apontava para Cristo. A gente chama da tipologia, né? Estudo de tipologia. Então, os tipos, as figuras, quem vai falar isso? Inclusive a carta de Hebreus. Tudo lá apontava para Cristo. Melquisedeque, o sumo sacerdote, apontava para Cristo. O cordeiro, a gente leu algumas coisas aqui, né? O cordeiro lá que foi oferecido por Deus em substituto do próprio filho de Abraão, do Isaac, representava esse cordeiro. Quando João o Batista, capítulo 1, verso 29 de João, se me falha a memória, ele viu Jesus, eis aí o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então a gente percebe que todo o Antigo Testamento apontava para Cristo. É por isso que quando Cristo veio, o Antigo Testamento é cumprido. Não há mais necessidade de toda aquela pedagogia, porque Cristo é o cumprimento da lei. Ele mesmo disse, eu não vim abolir a lei, eu não vim descartar a lei, eu não vim desprezar a lei. Ele veio cumprir a lei. Então Jesus cumpre a lei, atende todas as exigências da lei. É por isso que só Jesus pode e pôde ser o nosso Salvador. Porque ele atendeu toda a exigência da santidade, da justiça de Deus. O Novo Testamento vai dizer que ele é o justo e o justificador, né? Ou seja, ele é o inocente. A palavra justo, ela tem essa ideia. Ele é o inocente e aquele que inocenta os outros. Olha que coisa interessante. A gente às vezes ora, mas orando, talvez com a cabeça num pensamento, mas Deus ele só entende o que ele quer entender mesmo, né? Porque o que ele entende é perfeito. Se ele fosse atender os nossos pensamentos, meia dúzia estava morto. Eu tenho certeza. Então a gente às vezes ora assim, Senhor, faz justiça contra fulano, ao meu favor, faz justiça, né? Na cabeça de muitos está pedindo a vingança. Deus jamais vai atender uma oração dessa. Justiça na Bíblia é o sinônimo de inocentar. Então se a gente ora assim, Senhor, faz justiça contra o meu inimigo, Deus entende o seguinte, eu vou inocentar o teu inimigo, é isso que você está pedindo, né? E você continua assim. É isso, então ele é o justo, ele é o inocente, aquele que não tem culpa nenhuma, aquele que não teve pecado nenhum. É por isso, amados, o Moisés, ele foi arrastado para o inferno. O Josué foi arrastado para o inferno, a morte levou. O Elias, o Eliseu, tudo que vocês pensarem de homens e mulheres de Deus no Antigo Testamento, a morte levou para o inferno. Quando chega a vez de Jesus, isso está escrito em Atos capítulo 2, verso 24, inclusive. Não sei se vocês querem conferir na Bíblia, eu dou tempo. Toma até um bolinho aqui, ó. 2 e 24. Atos dos Apóstolos 2 e 24. Vai dizer o seguinte, que as ânsias da morte não puderam segurar Jesus lá no Hades, lá no inferno. Não teve condição, né? As ânsias da morte não puderam reter Jesus. Então Jesus foi o único que a morte não matou. Jesus não morreu de morte matada. Foi de morte morrida porque ele decidiu morrer. Quem é um ser humano que fala assim, não, agora eu vou morrer? Sem suicídio, lógico. Ele decide, meu espírito vai ser entregue ao Pai. Só Jesus fez isso. Porque ele tem poder sobre a vida e a morte. Ele é o doador da vida e aquele que venceu o império da morte. Isso está escrito também em Gálatas. Gálatas não, Hebreus, capítulo de número 2, se não me falha a memória, lá pelos versos 14. Vai falar isso, né? Vocês não gostam de anotar? Texto para saber se é isso mesmo? Eu pensei que vocês assim, não vão anotar tudo aí que o André falar e tal. Eu vou conferir em casa depois. Lição, tarefa de casa. Eu acho que é 2. Verso 14, alguma coisa assim. Que ele destruiu o império da morte. É o 14 mesmo, Marão? É? Também ele participou das mesmas coisas para que pela morte, o império da morte. Isto é, o diabo. Isso. O João, Carta de João, capítulo de número 3, não vou lembrar o versículo, mas diz que ele veio para desfazer, para destruir o império da morte.
para desfazer as obras do diabo, melhor dizendo. O texto é exatamente esse, né, mano? Pode Ele veio ser para as obras. desfazer as obras do diabo. Acho que é 3:8 de 1 João, um negócio assim. Então, olha só, Jesus, ele... Um dia, irmãos, é bem interessante, porque um cara discutindo com o irmão, disse assim, rapaz, Jesus, teu Deus aí, teu Salvador, era pobre, não tinha nada, não tinha nem onde cair morto, não tinha nem onde morrer, teve que pegar lá um sepulcro emprestado, né? Não, o crente falou, rapaz, você é bobo. Você acha que Jesus, ele vai comprar um sepulcro, sendo que vai passar só 3 noites? Essa foi boa. Então, oxe, então deixa pra lá esse negócio. Então Jesus, ele sabia, irmãos, Jesus não foi morto pelos nossos pecados. Porque a gente tem um hino que diz isso, eu acho, né? Não lembro exatamente agora, né? E os nossos pecados mataram Jesus. Ninguém matou Jesus. Os nossos pecados não tinham poder para matar Jesus. O inferno todo não tinha poder para matar Jesus. O Império Romano não tinha poder para matar Jesus. Muito menos os líderes religiosos não tinham poder. Ele decidiu. Ele falou, ninguém... Naquela parte que ele entra no Getsemane, que os guardas chegam, que eles caem, aí ele falou assim, agora pode me pegar. Tipo, né? Você vê só, então, ele falou assim, o poder que residia em Jesus era um poder tal que se ele quisesse, nessa passagem ele disse, eu rogaria ao Pai, ele enviaria 12 legiões, é isso? 6 legiões, agora me perdi. 12 legiões. Isso equivale a 72 mil anjos. Lembrando que um anjo matou 185 mil soldados em uma noite. Um anjo. Ele teria à sua disposição, Jesus, naquele momento, um exército de Deus para destruir, desintegrar, irmãos, o universo. Eu não estou exagerando. Ele disse, ninguém tira a minha vida, sou eu que dou a minha vida para depois tornar a tomá-la. Ninguém tirou a vida de Jesus, ninguém tinha poder para isso. Jesus era Deus, mesmo em uma condição humana, humilhado como um homem, mas era Deus. Toda a autoridade, vai dizer o livro de Colossenses, vamos ler esse texto que eu acho muito interessante, esse texto aqui de Colossenses. Aliás, o Colossenses, o capítulo 1, que é o que a gente vai tratar hoje, que não vai dar tempo, vai falar sobre ele como Deus. Mas o capítulo 2 e verso 9, olha o que está escrito, amados, a respeito de Jesus. Colossenses 2, verso 9. E está falando do corpo de Jesus, hein? Porque nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude de Deus habitava em Cristo. Quem era Cristo, amados? Era o ser humano como deveria ser e Deus como era. Aí vem os dois paradigmas. A gente quer saber de fato como o ser humano deveria ser? Adão não é referência, a gente sabe disso, né? O Adãozão lá, ele vacilou grande, ele não é referência para nós. Então, qual é um ser humano que a gente fala, não, isso aqui é ser humano de verdade? Porque o Adão, perto de Cristo, a humanidade de Adão para a humanidade de Cristo é a mesma coisa de você pegar um boneco de pano e um ser humano. Olha só, boneco de pano e um ser humano. Tem como comparar? Quem é mais ser humano? O ser humano. Não é? Então, se você pega o Adão e pega Cristo, a comparação é essa. Quem é ser humano de verdade, de verdade? Jesus. Esse aqui é um bonequinho de pano. Esse aqui não deu conta. Esse aqui, ele foi sujeito à morte. A Bíblia diz isso. Jesus é o segundo Adão. Não é? Em 1 Coríntios capítulo 15, ele é o segundo Adão. O Adão, o terreno, ele foi feito alma morrente. Né? Jesus, espírito vivificante. O primeiro é da terra, o segundo é do céu. Como trouxemos a imagem terrena, também traremos a imagem do celestial. Olha que coisa interessante. Então o que o texto está dizendo para nós? O que Paulo estava falando para os coríntios lá? Nós seremos semelhantes a Jesus, o ser humano Jesus. É interessante isso aí. Porque como Jesus, ele de fato é, nós seremos. Não como Deus, mas como ser humano. Então o que se entende na teologia é que Jesus, ele carregou consigo, e até hoje, na eternidade, a imagem do ser humano. E ele é o ser humano que representa no céu todos os seres humanos. É por isso que Deus se relaciona com o ser humano como hoje é possível se relacionar. Com essa comunhão sem limite, residindo no ser humano, através do Espírito Santo, que é Deus. No Antigo Testamento isso não era possível. Não tinha como. O sangue de Jesus não tinha sido derramado efetivamente
né, para que o Espírito Santo, ou seja, Deus, viesse e residisse no ser humano. Isso foi o desejo de Deus desde sempre. E aí o primeiro Adão, com todas as condições favoráveis, não teve condição, não deu conta. O segundo Adão, Jesus, o ser humano verdadeiro, com todas as condições desfavoráveis, ele venceu tudo isso aí. E aí sim, ele pôde então elevar essa humanidade. Olha que coisa interessante, amado. Eu acho assim, muito preocupante quando nós cristãos achamos que Deus se relaciona com a gente porque a gente ora muito, porque a gente é santo, porque a gente obedece a Deus, porque a gente agrada a Deus. A gente não tem essas conversas? Eu não tenho? Sim. Então, mas biblicamente isso é impossível. Quem é o ser humano hoje? Ou quem foi o ser humano que poderia falar isso? Eu obedeço a Deus, eu agrado a Deus, o que mais que eu falei? Obedeço, oro como deveria orar, eu me santifico o suficiente para que Deus, Ele me abençoe. Porque a gente tem essa ideia de mérito. E Evangelho é a única proposta que não cabe mérito. Todas as religiões, sem exceção, no mundo e na história humana, trabalham com mérito. Ou seja, você fez, a divindade te abençoa. Não fez, vai ser castigado. Isso é a lógica, irmãos, não é? Sim. Só que a gente, infelizmente, vê isso dentro das nossas igrejas evangélicas. Essa ideia. Se você fizer a campanha, Deus faz. Se você não fizer quebrar a campanha, óbvio, Deus também não faz. A ideia é essa. Se você vacilou, Deus pesa a mão. Se você desobedeceu, Deus castiga. Se você não deu dízimo, olha, Deus vai mandar o devorador, o cortador, o destruidor, o pulgão, o lazarento que for lá e tal. Você não deu na igreja, você vai gastar na farmácia do seu filho. E eu nem estou dizendo para não contribuir, não é isso que eu estou dizendo. Foi isso que eu disse? Posso fazer uma pergunta depois? Claro, deve agora, já. Então, eu não vou falar sobre dízimo. Não, vou falar do Cristo, de Jesus. Sim. Você falou que Jesus, ele pegou no Evangelho, né, ele falou que ele dá a própria vida, né, ele que deu a própria vida. Só que você falou, não sei se você errou, não sei, que você falou que ele não morreu não foi os nossos pecados que matou Jesus. Então quem matou Jesus? Ninguém. Ninguém matou Jesus. Ele que decidiu morrer. Ele disse... Então, ele morreu, mas porque ele quis morrer, e qual é o objetivo dele morrer? O objetivo dele morrer é que ele substituiu o ser humano, é a morte vicária. Sim. É o substitutivo. Agora, não foi o pecado que foi lá e matou Jesus. O pecado não tinha poder para isso. É ele que decide. Ele decide, ele mesmo. Ele disse, olha, está consumado. Naquele momento ele disse, está consumado. Eu, Pai, entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Então, quem que decidiu? Foi ele. Agora, lógico, a missão dele era morrer pelos pecadores. Mas o que eu quero dizer, irmão, é que nada, nem ninguém tinha poder para matar Jesus. Nada, nem ninguém. Ele falou isso. Não, porque Paulo falou aos Coríntios que ele morreu pelos nossos pecados. Pelos nossos pecados, então, não por nossos pecados. Então, mas eu estou falando, foi os nossos pecados que... Não, ele morreu por conta de que os nossos pecados faziam divisão entre nós e Deus. Então ele veio pagar, veio expiar, veio pagar a pena. Pagar a dívida do pecado, então. Mas assim... Então, biblicamente e teologicamente, ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e ressuscitou para a nossa justificação, segundo as Escrituras. Ele morreu por causa... Assim, os judeus têm aquela cisma, porque ele vai falar que foi os judeus que matou Jesus. Isso, foi a condenação dos judeus dos romanos. Não foi Só que, biblicamente, ele morreu pelos nossos pecados. Então, o justo padeceu pelos injustos. Exato. Esse seria o termo correto. Concordo, tranquilo. Até aí é bíblico normal. Quando eu digo assim que os pecados não mataram Jesus, porque nenhum pecado tinha poder para matar Jesus. Então não foi a força do pecado. O que atingiu Jesus? Qual foi o pecado que Jesus teve, que esse pecado que o matou? Qual foi o pecado que matou ele? Ele morreu do quê? Qual foi a enfermidade dele? Não teve nenhum pecado. Então, pelas feridas dele nós somos sarados. Mas que pecado que foi e atingiu Jesus? Então, todo o pecado da humanidade. Não, mas me especifica um que foi lá e matou Jesus. Ó, Jesus morreu por insuficiência renal, asfixia. Qual foi o pecado que afligiu o corpo de Jesus e que ele morreu? O pecado de Adão. Da desobediência, por causa da desobediência de um homem, então, Jesus, todos foram feitos desobedientes e pecadores. Então, Jesus desobedeceu? Não, e aí ele é o segundo Adão, como você falou, e pela obediência dele, todos nós agora somos sarados. Não, calma aí, mano. Mas ele morreu pela desobediência da humanidade. Esse é o pecado capital. Mas deixa eu falar um negócio. Sim. O professor, o que ele está falando aí, Fabiano, é assim, que nenhuma força, nem espiritual, nem humana,
tinha poder ou tem poder para matar Jesus. Por exemplo, todo ser humano... Está muito claro, ele morreu, que Jesus, por um objetivo de Gênesis 3,15, que é uma primeira promessa, que eu e você somos incapazes de pagar pelos nossos pecados. Ele que pagou. Exatamente. Só que Mas assim, ele o que o professor está querendo dizer é que nenhuma força sobre-humana ou força física nessa terra, ou demoníaca, isso, teria poder para matar Jesus. O que matou Jesus, na verdade, foi o se entregar. Isso. João 10,17. Por isso o Pai me ama, porque dou de doar, né? Dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de Ninguém tira de Eu recebi esse mandamento do meu pai, é o texto, né? Isso. Então, meus queridos, deixa eu tentar aqui te falar de outra forma. Quando eu digo assim, nenhum pecado matou Jesus, é porque em Jesus não havia nenhum pecado. Qual foi o pecado que Jesus cometeu? Qual foi o pecado que Jesus cometeu? É a pergunta. Não, ele se fez pecado por nós. Não, qual o pecado que ele cometeu? Então, é isso que eu tô falando. Paulo vai falar que ele se fez pecado por Mas nós. ele pecou? Não, ele se fez pecado por nós. Então ele não pecou. Não pecou. Então pronto, é isso que eu estou querendo dizer. Sim. Ele não pecou, não teve nenhum pecado que foi lá e matou Jesus. Impossível. Jesus, ele é Deus, ele não pecou. Esse é o sentido, varão. Então é só isso que eu queria falar. Ele não pecou, não teve um pecado que foi lá, esse pecado atingiu Jesus e o matou. Não tinha possibilidade, porque ele era santo. Pecado pessoal, mas ele tomou o pecado da humanidade. Ele se fez pecado veja por bem, nós. ele se ofereceu como um substituto santo, sem pecado, e a morte não matou Jesus. Todos os seres humanos em toda a história, a morte foi lá e matou, porque na verdade todos pecaram. Romanos 5,12. O que diz o texto de Romanos 5,12? Quem lembra? Pelo pecado entrou a morte, e a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então a morte só tinha poder, autoridade, legalidade sobre os homens porque eles pecaram. Então a morte ia lá e matava qualquer ser humano. O Moisés, o Josué, o Elias, o Abraão, o Isaac, o Jacó, todos os grandes homens de Deus. A morte foi lá e tinha autoridade para afligi-los. O corpo deles. O corpo. Nem o corpo de Jesus a morte atingiu. É ele que se... Hebreus 12, varão. Sim. Aqui, ó. Ele vai falar aqui, ó. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que foram feito um pouco menor do que os anjos. Por que Jesus foi feito um pouco menor do que os anjos? Por causa da paixão da morte. Isso. Ele tinha que morrer, Tinha. senão não estava consumada a dívida, né? Para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Exato. Ele tinha que provar a morte por todos. Então, porque convinha que aquele que são todas as coisas, mediante que tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação dele. Porque assim que o que santifica como que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. O que está acontecendo, mano? Sabe o que é? Que eu estou falando Não, lá. para pegar todo esse texto aqui porque tipo assim, ele teve que morrer. Sim, meu mano. Para matar a morte, deixa não eu é? só completar aqui. É que eu estou falando A e você está falando B, no sentido assim, o que eu estou falando é unicamente isso. Nenhum pecado foi lá e matou Jesus. A morte não matou Jesus. É esse o ponto. O que você está colocando, não, Jesus morreu. Não, claro que Jesus morreu. Lógico, não é isso que eu falei. É que eu estou falando uma coisa e você está abordando outra. A única coisa que eu estou colocando é aqui, que não teve pecado algum que foi lá e matou Jesus. A morte não matou Jesus. Nenhum pecado atingiu o seu corpo, nem a sua alma, nem o seu espírito. Ele decide, disse, agora eu vou morrer. Ele é o doador da vida. Ele fala, não, eu dou a minha vida e ainda torna a tomá-la. E a morte, quando foi abraçar Jesus figuradamente, teve que largar Jesus, porque nele não havia nenhum pecado. O inferno não conseguiu, né, arrastar Jesus, porque ele era o doador da vida. Então ele não morreu por conta de uma consequência natural que todo ser humano morria, por conta do pecado. Era o pecado que trazia a morte, que trouxe a morte. Jesus não. É só esse ponto. 1 Coríntios 15, 55. Vai dizer, onde está a morte, o teu orgulhão, onde está o inferno? Onde está o inferno, a tua vitória. Então, exato, então é só isso.
Não, tá claro. Não, e a morte vai ser é o último inimigo.